Hoje vamos falar de ENGIE. A empresa do setor elétrico acabou de arrematar um lote de transmissão, um lote relevante, um investimento de cerca de 3 bilhões de reais. E eu convidei aqui o Bernardo Vieiro, que é nosso analista do setor elétrico, para comentar um pouco a respeito dessa transação. Bernardo, tudo bom com você? Tudo bem, Thiago? Vamos falar então um pouco sobre o leilão aqui, começando, né, para introduzir, depois a gente pode trocar uma ideia mais específica sobre esse lote da Engie. Então, ele foi um leilão, Thiago, relativamente pequeno, né? Ele ofertou uma receita anual permitida máxima de 550 milhões em três lotes, né, divididos, com investimento total previsto em 3,3 bilhões. A título de comparação, Thiago, o leilão que ocorreu ali no início do ano ofertou 15 lotes, com uma RAP máxima aí de 3 bi, ou seja, mais de 5 vezes maior do que esse leilão que a gente vem comentando hoje. Então, com um deságio médio de cerca de 49%, a receita anual permitida absorvida pelas vencedoras desse último leilão foi de 280 milhões, sendo que só o lote 1, que foi vencido pela Engie, ele concentra aí 90% de todo esse valor. Então, nós tivemos, portanto, a Engie ganhando um lote relevante, enquanto a Taesa e a Cox Brasil, outra empresa menos conhecida aí, ficaram com lotes menores de receitas anuais abaixo de 20 milhões. E aí, para concluir sobre linhas gerais aí do leilão, a competitividade se manteve grande, com o deságio médio ficando então próximo da média de 45% observada desde 2020. Bernardo, você consegue me dar mais detalhes a respeito do lote 1? O lote 1, né, foi o maior lote aí ofertado no leilão. A Engie, então, ela vai ter direito a uma receita anual adicional de cerca de 250 milhões, assim que ela colocar, então, essas linhas em operação, com data prevista pela ANEEL para mais ou menos ali o início de 2030. Para construir esse ativo e, enfim, liberar essa receita a mais para os resultados, ela vai precisar arcar, né, com esses investimentos de cerca de 3 bilhões, como a gente mencionou, ou seja, ela vai somar uma receita anual aí próxima de 9% desse dispêndio necessário para a construção. Em relação à operação de transmissão atual da Engie, essa nova concessão vai representar um acréscimo, na minha estimativa aqui, de 25% na receita dela específica de transmissão, que hoje está na casa de 1 bilhão. Em termos de EBITDA, né, eu estimo algo próximo aí de 200 milhões, dada a margem mais elevada do segmento. Né, então, uma expansão aí de mais ou menos 200 milhões no resultado, que em relação ao patamar atual da empresa deve agregar aí um crescimento ainda pequeno, próximo de 3%, porque a Engie já é uma empresa muito grande. Lembrando, né, que a Engie ela ainda está construindo a Asa Branca, que é outra transmissora com uma RAP próxima de 260 milhões, então bem semelhante ao lote 1. Além disso, a empresa tem em geração, né, algumas construções aí a concluir. Ela está prestes a entregar mais 1,6 giga em capacidade instalada, que seria um crescimento de uns 20% contra o que ela vinha operando agora no último trimestre. Então, em resumo, é uma empresa que tem um crescimento contratado relevante no curto e médio prazo. O lote 1 ele é relevante em termos do leilão, mas para o tamanho da Engie, ele só é relevante na operação específica de transmissão. No todo, né, olhando geração junto, deve agregar aí uma adição de uns 3% no resultado. Bernardo, você acha que foi uma boa ou uma má alocação de capital? Uma empresa, ela pode não investir, ela pode pagar proventos para os seus acionistas, mas a Engie optou por reter esse capital, ou reter o futuro capital que ela vai lucrar das operações atuais, para fazer esse investimento. Você acha que foi uma boa ou uma má alocação? Então, Thiago, no meu entendimento, ela foi neutra, tá? E aí eu vou explicar por quê. Apesar do crescimento de resultados, construir esse ativo vai exigir, como você bem mencionou no início, investimentos bem relevantes, que com o deságio aceito pela empresa na receita, torna os retornos um pouco apertados. Nas minhas contas por aqui, a taxa interna de retorno real, já considerando uma eficiência até de uns 15% nos investimentos estimados pela ANEEL, essa TIR real fica em cerca de 5%, portanto, até abaixo da NTNB hoje, né, que está na casa dos 6, 6,5%. E aí, então, por que, né, eu estaria com uma visão neutra e não ruim? Eu vejo que é complexo, tá? Mas não impossível a empresa conseguiu uma eficiência maior nesses investimentos, dado que em alguns outros projetos que ela executou em transmissão, ela entregou obras com CAPEX até mais de 20% inferior ao que o regulador esperava. Além disso, e até por conservadorismo, eu não estou estimando aqui, e é possível que a empresa seja rápida nesse sentido,
antecipações na entrega, né? Uma construção mais ágil, né? E aí ela anteciparia o recebimento das receitas e, consequentemente, aumentaria a receita total absorvida durante todo esse período de 30 anos da concessão. Então, em resumo, tem a possibilidade de conseguir um retorno mais interessante do que eu conservadoramente estou considerando agora. Além disso, né, outro ponto um pouco mais secundário que eu acho que vale ser destacado é, ao consolidar uma operação de transmissão cada vez maior, a Engie ela vai aumentando o poder de escala e até o nível de sinergias que ela pode aproveitar em oportunidades futuras. Então, mesmo que esse projeto tenha um valor presente líquido aí igual ou próximo de zero, além de, como eu disse, né, uma TIR real próxima do título público, ele pode aumentar o potencial de retorno da empresa para projetos futuros. Então, tem esse efeito benéfico mais secundário também. Bernardo, muitos investidores gostam do setor elétrico e também especificamente da Engie por conta dos dividendos. E a própria Engie tem um histórico de pagar 100% de payout, mas alguns anos ela reduz para fazer os investimentos, para entregar o crescimento que ela vem entregado ao longo do tempo. Você acha que este investimento vai forçar uma redução dos dividendos futuros da empresa? Perfeito. No meu entendimento, não, né? Dado que a curva de desembolso desse novo investimento que ela assumiu é bem dividida entre os anos agora para frente e deve ficar mais acentuada só lá em meados de 2027. Né? A empresa, ela sim, tinha muitos investimentos e tem ainda a fazer, mas eles estão concentrados principalmente agora em 2024 e 2025, com cerca de 13 bilhões muito concentrados, como eu falei, nesses 2 anos. Ou seja, o lote 1 ele vai custar, aí, ao longo de 4, 5 anos de execução dessas obras, cerca de 5 vezes menos do que ela tem compromisso de investir agora no curto prazo. Né? Então, mesmo com um novo investimento contratado, o CAPEX da empresa, de maneira geral, ele ainda deve cair bastante, ainda permitindo um cenário de retomada do payout para 100% do lucro líquido ajustado, que é o mais usual aí ao longo dos anos por parte da Engie. E além disso, pode ser financiado. A própria Engie já manifestou várias vezes que os novos projetos devem ser financiados majoritariamente através de dívidas. A palavra dívida pode ser associada a coisas negativas e, de fato, na maior parte dos casos é para o investidor pessoa física, mas uma empresa como a Engie consegue dívidas muito baratas em bancos e também em bancos de fomento e até no mercado internacional. Existem muitas dessas debêntures de infra que são incentivadas e que com isso a Engie consegue também se financiar para fazer esse capex aí de caso de 3 bi. Eu diria que dá para ela financiar 70, 80, talvez até 90% deste investimento com dívida. E com isso o acionista não precisa botar dinheiro e provavelmente ela pode ou investir em novos projetos ou continuar essa política de dividendos generosa. Certo, Bernardo? Exatamente, eu acho que nem tenho o que agregar mais. Acho que você foi bem sucinto em relação a esse tema. Beleza, Bernardo, muito obrigado. E se você está precisando de um especialista para acompanhar individualmente a sua carteira e com isso desenhar um plano de investimentos desenhado especificamente para você, eu tenho um convite para te fazer. A Suno Consultoria serve exatamente para isso. Os profissionais da Suno Consultoria entendem o seu momento de vida, o seu perfil de risco, seus objetivos financeiros e ajuda a desenhar uma carteira desenhada sob medida para você. Eu vou botar aqui um link na descrição para que você fale com um dos nossos especialistas para que eles possam te atender lá na Suno Consultoria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo grande.